Fala, trader, como você está? Beleza? Eu quero compartilhar com você uma abordagem que ela é muito divulgada no âmbito da análise técnica, tá? Ou seja, qualquer livro, vamos dizer assim, qualquer livro de análise técnica mais clássico que você compra, provavelmente entre alguns, né, gatilhos operacionais, vamos dizer assim, setup, operacional, você vai, como por exemplo esse livro aqui, de análise técnica, você vai observar esse conceito de cruzamento de médias móveis, tá? Só que essa ideia de médias móveis, ela se dá ao princípio de setup. Então, basicamente, a grosso modo, o funcionamento desse gatilho operacional, baseado em setup de cruzamento de médias móveis, ele consiste simplesmente no cruzamento das médias. Então, você tem um cruzamento da média menor com relação à média maior, e aí eu vou falar sobre médias móveis também daqui a pouco, né? Quais são as médias que nós devemos considerar para isso. Mas aí você tem um cruzamento de uma média móvel menor, média móvel maior, e aí você aciona um cenário de compra, você aciona um trade de compra, um trade de venda, tá? Só que isso é um setup e estatisticamente a taxa de acerto desse padrão no longo prazo, desse setup, ele não é tão relevante, digamos assim, né? Mas existe uma forma de a gente aproveitar o conceito de cruzamento de médias móveis e utilizar também da análise técnica, ou seja, da leitura da ação do preço, para a gente conseguir realmente, digamos assim, operar um evento após esse cruzamento de médias móveis. Porque médias móveis, se você não sabe, ela indica basicamente o princípio de reversão de uma tendência. Então você tem uma tendência de alta, o mercado ele entra num processo de acumulação, e às vezes essa acumulação ela é nitidamente, né, notável no gráfico, o mercado lateraliza, ele cria um processo triangular, e aí você vai ter ali um evento que vai começar a indicar, tecnicamente falando, o cruzamento, o evento de reversão. E aí, consequentemente, um dos primeiros sinais que vão acontecer, muitas vezes antes de um gatilho técnico, é o cruzamento da média, depende, tá? E aí, mas existe uma forma de a gente operar esse cruzamento das médias móveis sem ficar operando ali setup baseado unicamente em probabilidade. Então você vai conseguir, através dessa aula, tá? Você vai conseguir, depois que você assistir essa aula, você vai conseguir entender quais cruzamentos de médias móveis são relevantes para você operar e quais não são, tá bom? Beleza? É isso aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você para ficar mais interessante aqui o conceito, tá? Então, basicamente, primeira coisa que a gente deve observar, nesse caso eu não vou focar diretamente no preço, tá? Inicialmente eu vou falar sobre a média, né, de forma bem resumida, e depois eu vou falar aí sobre quais médias nós vamos utilizar. Lembrando que isso aqui que eu vou explicar, eu posso usar, por exemplo, gráfico de 5 minutos, 60 minutos, gráfico diário. Esse conceito técnico ele vai se aplicar a qualquer tempo gráfico, então você consegue sim pegar esse padrão, essa abordagem técnica aqui e operar, por exemplo, no gráfico diário, numa operação de swing trade, perfeito? Bem, então vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, quais são as médias móveis que nós devemos considerar? Quando se trata de indicador, a gente sempre deve tentar utilizar os indicadores mais clássicos possíveis. Então, por exemplo, quando se fala de médias móveis, se você pegar, por exemplo, esse livro de análise técnica ou qualquer outro livro de análise técnica, as principais médias que são citadas nesses livros são as médias de curtíssimo prazo, como, por exemplo, média de 9 ou de 10 períodos. Você vai ouvir falar muito sobre essas médias. A média intermediária é média de 20 ou 21 períodos. 21 remete ao número de Fibonacci. Né? A média, por exemplo, mediana, que você vai ter ali 50 períodos, e média de longo prazo, 100 períodos, 200 períodos. Então, essas geralmente são as médias mais clássicas, tá? E aí isso se divide ou em exponencial ou aritmética, e posso falar para você que a diferença é muito pequena, é muito pequena. Então, não fica preso esse conceito de exponencial e aritmética. Eu já usei médias móveis aritméticas, atualmente estou usando exponencial, mas, sinceramente, se eu colocar aritmética também não muda nada para mim, tá? Então, se falando de médias móveis, quais são as médias móveis que nós devemos considerar para esse evento de cruzamento aqui de médias móveis? Você pode, por exemplo, usar o cruzamento de ouro, né, como é chamado, que é o cruzamento basicamente da média de 50 com relação à média de 100 períodos. Só que isso é muito usado lá fora, no mercado lá fora. Não quer dizer que não funciona aqui, mas essa abordagem do cruzamento de ouro, né, que é quando a 50 períodos ela cruza uma média maior para cima ou para baixo, aí você acredita que uma tendência de longo prazo está se iniciando. É uma coisa também a se observar, a se validar. Inclusive, eu quero deixar aqui um ponto interessante. Se você usa médias móveis, me comenta aí quais são as médias que você utiliza para saber se realmente a maioria está, né, de acordo aí com o que eu acredito que são as médias móveis mais interessantes para a gente utilizar, principalmente no mercado de day trade, mas também vai se aplicar ao mercado de swing trade, tá bom? Bem, vamos lá então. Deixa eu mostrar aqui para vocês
Então, a primeira média que eu vou considerar aqui para esse evento vai ser a média de 9 períodos, tá? E a segunda média que eu vou considerar para esse evento vai ser a média de 20 períodos. Ok. Observa que essas duas médias móveis, elas são as duas exponenciais, tá bom? Então, eu estou trabalhando com duas médias móveis aqui exponenciais, beleza? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é sobre esse conceito de cruzamento de médias. Então, vamos lá. Vamos pegar um momento aqui ó, de mercado. Olha só. Observa que o índice ele iniciou aqui um movimento de baixa, tá? Ele passou por um processo aqui de consolidação, não foi um movimento extremamente lateral, né? Ele fez aqui uma formação descendente, certo? Você vê que a média menor, média de 9 períodos, deixa eu engrossar essa linha, somente para ficar mais visual aí para você, talvez não tenha dificuldade para enxergar. Então, olha só, você vê que nesse momento você tem as médias móveis trabalhando alinhadas, mas o próprio gráfico já estava dando sinais de divergência, ou seja, esse evento aí já era esperado que uma possível reversão fosse acontecer nesse dia. Essa região era uma região de suporte. Eu não vou estar com tudo aqui, o gráfico todo é analisado, suporte, LTA, LTB, resistência. Não, eu quero um gráfico limpo para mostrar só esse conceito. Mas aí você vai juntar tudo isso, que eu vou trazer aqui para você, também a tudo que você já sabe da análise técnica. Então você vai traçar sua LTA, sua LTB, seu suporte, sua resistência, tudo isso se aplica normalmente, tá? Para não deixar um gráfico muito, digamos assim, sobrecarregado de informações, eu deixei um gráfico limpo aqui, a gente vai considerar somente o conceito que eu vou abordar aqui nessa aula, beleza? Então, aqui observa que nós temos aqui um momento que o mercado, de um dia para o outro, né, ou seja, de um pregão para o outro, o mercado ele abre com um ligeiro gap de alta e você já tem aqui o cruzamento das médias móveis. Então, você vê que a média móvel de 9 períodos, ela cruza a média de 20 períodos para cima e ok. E aqui você tem uma validação do cruzamento das médias móveis. Se eu fosse operar esse padrão aqui, de cruzamento de médias móveis, basicamente o primeiro candle do dia já estaria acionando compra no máximo e o candle 4, né, o quarto candle do pregão já estaria comprando. Mas será que era válido, apesar de nesse caso aqui ele ter funcionado, né, não ter dado stop, será que já era válido já comprar o primeiro ou o quarto candle ali já somente por causa do cruzamento das médias? Não. É aí que você vai utilizar ali o conceito do preço, ou seja, você vai utilizar da análise técnica para validar esse processo também de cruzamento das médias móveis, tá? Então nós temos esse evento aqui, eu já vou falar sobre ele, deixa ele aí, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem algum evento aqui recente também, tá? Aqui teve um gap muito grande, né? Então, basicamente, não vai ficar interessante abordar ali. Ó, aqui mesma coisa, tá vendo? O mercado ele vem de um movimento de baixa. Olha só como que ele passa por um processo grande de lateralização, ou seja, como eu falei, o cruzamento de médias móveis ele remete ao conceito de reversão. E aí você tem aqui, tá? Isso aqui tudo foram dias que foram bem interessantes para se operar, né? Inclusive foram operações ali sugeridas dentro do nosso ambiente educacional durante o pregão, tá? Então esses dois cenários aqui eu quero compartilhar com você. Eu vou compartilhar primeiro esse aqui, tá? E depois eu vou compartilhar aquele segundo. Bem, observa aqui, ó, o que nós tínhamos aqui nesse dia? O mercado ele abre com um ligeiro gap, isso aqui era uma região de suporte macro, tá? Ele abre com gap e aqui ele inicia, deixa eu pegar aqui uma marcação. Então, olha só, movimento de alta. Aqui ele inicia um processo corretivo que se desenvolveu em subondas baseado em Elliott, subondas ABCD. Você tem basicamente aqui uma formação triangular e ele entregou esse movimento de baixa aqui, tá? Observando o conceito mais clássico da análise técnica, que é o conceito de pivôs, e é muito importante você entender o conceito de pivôs, tá? Porque basicamente existe dois tipos de pivôs, pivôs de reversão, pivôs de continuação, tá? E aí o que você tem aqui? Você tem então o mercado vinha de uma tendência de baixo, fazendo topos e fundos descendentes, dando sinais de exaustão. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, um oscilador, você já consegue perceber divergência aqui nessa região, olha só, né, dando divergência, e aí no dia seguinte, no pregão seguinte, ele abre com gap de alta. Ele faz um primeiro movimento impulsivo a partir, né, do gap, faz aqui uma correção, você consegue notar aqui uma formação triangular, e aí olha só que interessante esse candle 13. Esse candle 13, ele já é um candle que começa a acionar um pivô aqui de reversão. Então, essa barra 13 aqui já era uma barra compradora, tá bom? Teve membros
do projeto educacional que operou esse padrão aqui nesse dia. Esse aqui foi na quinta-feira passada, eu não estava. As últimas quintas-feiras eu não consegui operar. Por incrível que pareça, foi o melhor dia operacional dessa semana que passou, foi quinta-feira, né? Mas aqui tinha contexto para você comprar, por quê? Porque você teve aqui, primeiramente, o processo impulsivo, processo corretivo e esse candle acionando o pivô de alta. E olha só, o cruzamento das médias já tinha acontecido. Só que essa compra, ela foi se dar basicamente às 10 horas, ou seja, a abertura do mercado à vista. Então você não estava operando necessariamente o cruzamento das médias móveis somente. Então você estava operando o primeiro evento que acontece após o cruzamento das médias móveis. Então essa barra aqui era uma barra compradora. Depois ele deixa esse candle 14, seguido do candle 15 e seguido das barras 16 barra 17. Esse candle 14, seguido do candle 15 e candle 16, ele validou um evento que eu chamo de Bear Trap, nesse caso aqui, ou Bull Trap se fosse um evento contrário, tá? Inclusive eu escrevi um e-book, se você ainda não sabe o que significa esses padrões de Bear Trap, Bull Trap, é um dos principais eventos que mais causa stop loss no day trade. Eu criei um e-book com mais de 40 páginas e você consegue fazer o download desse e-book lá no meu Instagram. Você acessa lá no meu Instagram, tem um link na bio, você vai lá e consegue fazer o download desse e-book, que aí depois você vai entender esse conceito de Bear Trap, Bull Trap, e aí você volta para cá e você vai ver realmente o que eu estava querendo dizer aqui para você sobre esse evento. Eu não vou entrar em detalhes aqui desse evento agora, mas aqui você tinha também um evento de Bull Trap. Então olha só, quando você tem um conhecimento profundo da análise técnica, podemos chamar da análise da ação do preço, propriamente dito, você consegue ver vários eventos acontecendo naquela mesma região. Então essa barra 13, baseada no conceito de cruzamento de médias móveis, você tinha uma compra, tá? Depois você teve uma segunda oportunidade de compra nessa barra 17. Você já poderia pensar em comprar a própria barra 16, era possível também, ou uma entrada de Bear Trap aqui, mas eu não quero falar sobre isso agora, como eu falei. Baixa o e-book para você entender melhor, porque é um assunto mais denso. Se eu for explicar aqui, não vai ter tempo para essa aula. Ou essa barra 16, mas essa barra 16 ela tinha um stop muito grande. Eu sempre, quando tem uma barra de ignição, como essa barra aqui, né, ainda mais quando ele valida um evento como esse, eu gosto sempre de esperar um segundo candle. O que é um segundo candle? Justamente com esse propósito de ele deixar um segundo candle interno, que aí ele vai se posicionar dentro do movimento com um stop mais curto. Claro, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes ele vai colocar uma barra de força, seguida de outra barra de força. Faz parte. Então, se você não tivesse conseguido pegar essa compra aqui, você poderia pensar nessa compra aqui, tá? Que você conseguiria surfar aí, ó, olha só, pelo menos ainda mais 600 pontos para um stop de 200 pontos, tá? E daqui o risco-retorno foi fantástico, né? O mercado andou 900, quase 1.000 pontos e teria um stop aqui de 250 a mais ou menos aí 350 pontos, né? Perfeito? Então aqui você teve um evento completo de cruzamentos de médias móveis. Então você teve o cruzamento de médias móveis, mas você teve a validação do preço acionando esse evento, tá? Ó, com relação ao volume, você tá vendo aqui, ó, você tinha as médias, as outras médias tudo alinhada, mas o que eu quero mostrar aqui para você? O volume, ó. O volume financeiro estava validando também essa compra. Então aqui você teve um verdadeiro cruzamento de médias móveis, tá? Perfeito? Bem, aí com relação à projeção de alvo, tudo acredito que você tem conhecimento, como que você projetaria, por exemplo, um alvo para esse trade. Se você não sabe como projetar alvo utilizando a ferramenta de Fibonacci, ou utilizando até outras formas também que tem baseado no comportamento do preço para projeção de alvo, comenta aqui, tá? Que eu estou aí cogitando aí umas próximas aulas técnicas, entre elas eu posso pensar aí sobre uma aula como, né, utilizar a ferramenta de Fibonacci para projeção, retração. Beleza? Bem, dito isso, vamos lá, vamos para o segundo exemplo aqui agora. Então, observa que você ter o conhecimento da análise técnica é extremamente importante para você realmente conseguir operar de forma, digamos assim, assertiva no mercado financeiro. Dito isto, né, antes de eu começar aqui a falar sobre o segundo exemplo de padrão de cruzamento de médias móveis, eu tenho um projeto chamado Protocolo Bereshit, tá? Dentro do Protocolo Bereshit, você tem uma imersão completa, que você vai ficar comigo durante 12 meses dentro de um projeto educacional. O que você vai encontrar dentro do projeto Bereshit? Você vai ter a Jornada Bereshit. A Jornada Bereshit é um curso gravado com 7 módulos. Dentro desses 7 módulos você vai ter mais ou menos 30 aulas, são quase 12 horas de aulas gravadas, onde eu vou abordar todos os conceitos da ação do preço, desde o mais simples até o mais avançado, Fibonacci, gestão de trade, gatilhos operacionais, mindsets comportamentais. Ou seja, são 7 módulos, realmente é um curso muito denso para você realmente ter um conhecimento para você operar no mercado. Ou seja, você vai começar a trazer as probabilidades, utilizar a análise técnica para trazer as probabilidades ao seu favor, tá? Só que você não vai fazer o curso e ficar desamparado.
preparado. Além do curso, você vai ter acesso a 3 encontros semanais comigo durante o pregão, basicamente uma sala educacional. Então, durante 3 vezes na semana, nós vamos nos encontrar para operar junto no mercado. Durante 2 vezes no mês, ou seja, cada 15 dias, nós vamos ter encontros em grupo, mentorias em grupo, que vai acontecer via Zoom. E você ganha também acesso a uma consultoria gratuita direto comigo, eu e você. Eu vou te dar uma consultoria gratuita para te orientar como que você vai iniciar a sua jornada no mercado financeiro. E tem a comunidade também, que é onde nós vamos estar ali trocando informações, eu, você e os demais membros do projeto. Tá? Link na descrição, você tem mais informações aí sobre o projeto, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui então para a tela. Então, olha só, vamos lá, fazer a primeira. Você sempre faz a leitura do preço. Então, você tinha o quê? O mercado vinha de uma tendência de baixa, ele entra num processo de lateralização gigante, né? Olha só, o movimento de baixa, ele entra num processo de lateralização. No dia seguinte, no pregão seguinte, ele abre com um pequeno gap de baixa. Isso aqui era um suporte de preço importante, essa região. Esse ponto aqui, ele era um ponto de suporte bem relevante, tá? Eu não vou traçar aqui agora, mas era uma região bem interessante de preço. E aí, o que que ele faz aqui, ó? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, ele faz esse primeiro movimento de alta, então estava sinalizando que era um possível gap de exaustão. Ele cria aqui um pequeno processo corretivo ABC. Deixa eu ver se eu consigo pegar um layout limpo. Olha só, peguei um layout limpo aqui para você ver o cenário. Então ele faz aqui esse pequeno movimento de alta, ele faz uma pequena correção ABC, uma bandeirinha. Isso aqui basicamente você tem uma bandeirinha de alta retangular, certo? E aí ele já deixa aqui essa barra 14 seguido dessa barra 15. Essa barra 14, ela já tinha contexto para você comprar, tá? Por quê? Porque você tinha aqui basicamente um evento corretivo ABC após um movimento de alta, tá? Indicando o acionamento de um evento de reversão. Só que se você for considerar o cruzamento das médias, no caso, qual seria a barra que você iria comprar e que mesmo assim não foi uma compra ruim? Seria basicamente a barra 15. Porque a barra 15 foi a barra responsável por validar, igual naquele exemplo anterior que eu te mostrei, ela foi responsável por validar o evento de reversão, olha só. E você tinha nesse momento aqui o cruzamento da média acontecendo. Então você poderia fazer a compra aqui nessa barra 15, era um stop grande, 350 pontos, mas o mercado ofereceu um risco-retorno de 3 para 1, tranquilo aí, né? Ou seja, no barra, né? Você teria protegido 750 pontos, mas mesmo assim ele bateu uma máxima gigantesca, tá bom? Então, olha que se você observar, inclusive, a característica desse evento aqui e a característica desse evento aqui, desse segundo evento, né, desse primeiro evento que eu expliquei, é muito similar, né? É muito similar. Então, como eu falei, o evento de cruzamento de médias móveis, ele consiste primeiramente em um possível cenário de reversão do mercado. Então, se você não conhece o que é uma reversão, como identificar uma reversão de uma tendência, tá? Eu vou deixar uma aula aqui no final desse vídeo para você assistir. Você tem que entender. Se você não entende, pausa aqui agora essa aula, vai lá, assiste aquela aula de reversão, tá bom? E depois você volta para cá, porque senão não vai fazer sentido para você, tá bom? Deixa eu pegar aqui agora um outro evento, vamos lá, vamos buscar mais um evento aqui, para a gente deixar esse aqui bem completo, tá? Vamos lá, eu quero pegar agora um evento de baixa, ou seja, o mercado vinha de uma tendência de alta e ele criou para a gente aí esse evento de cruzamento das médias para um movimento de baixa, beleza? Vamos buscar aqui algum padrão. Ó, aqui a gente tem, ó, olha só essa tendência, que tendência gigantesca de alta que nós tínhamos, né? Ó, uma super tendência de alta, legal, né? Olha só, o mercado deixa um primeiro topo, segundo topo. A partir do momento que ele perdesse esse fundo aqui, ó, ele ia validar o quê? Um evento de reversão para a gente clássico chamado de topo duplo. Só que aí você não vai operar ainda esse topo duplo. Por quê? Porque você vai esperar o evento completo, que é o cruzamento das médias com a confirmação do preço, ok? Então você teve o primeiro topo, segundo topo, se torna essa região linha de neckline, olha só como que ele rompe e volta para fazer uma troca de polaridade nessa região. E aí você vai observando o comportamento do preço, olha só que interessante, né? E aí você vê que nesse candle aqui, era um momento que ele estava começando a indicar o cruzamento das médias, mas ainda, né, não era uma barra que você já poderia vender se você estava esperando o cruzamento das médias. Só que tudo bem, olha só o que ele faz, aí ele faz esse movimento. No final, o que você teve aqui, ó? Você teve um movimento de baixa, seguido de uma correção ABC, numa formação triangular. Olha só, aqui é um outro conhecimento, já estou falando um pouquinho sobre Elliott,
Olha só a formação triangular aí, certo? Mas só para você entender, beleza? Então você não ia vender aqui ainda, você ia esperar um pouco mais. Aí ele faz esse pequeno movimento de baixa, faz um teste novamente nas médias, e aí você já tinha a formação triangular, como eu falei, e olha só o que. Aí você vai, o que você vai fazer nesse momento? Quando você já tem o cruzamento das médias confirmado, você vai esperar somente o candle gatilho. Então você já poderia vender o quê? Isso aqui, inclusive, foi um trade que nós fizemos também, tá? Essa barra 12 aqui, ó. Você já poderia vender essa barra 12, tá bom? Eu acho que não falha a memória, nós vendemos essa barra, se isso não caiu também numa quinta-feira, tá? Dia 16 de janeiro. Se não caiu numa quinta-feira, provavelmente nós operamos. Eu lembro desse evento, mas, sinceramente... não, nós operamos sim. Acho que nós operamos esse padrão sim, tá bom? E olha só, você já faria uma venda aqui, basicamente nesse candle 12, ou você poderia vender também a barra 14, eram 2 candles vendedores, tá? Aqui o mercado andou basicamente 380, 400 pontos para um stop aí de no máximo 200 pontos, tá? E aqui você teria um trade aí que teria um stop de uns 225 a 250 pontos para um stop também, para um movimento de 285 pontos, tá? Esse trade aqui, ele foi um trade que basicamente teria tirado a gente no 0 a 0, por isso que eu acho que esse dia eu operei, porque eu lembro de um trade parecido com esse que tirou a gente na proteção. Mas de qualquer forma, foi um trade que não teria dado stop, e observa que uma coisa mais interessante aqui é o que? O time. Você vê que, ó, basicamente, ó, os movimentos eles aconteceram depois dessas entradas, tanto nessa venda como naquelas outras duas possibilidades de compra que eu compartilhei com você baseado nesse evento. Os dois eventos eles deram compra, olha só, né? Deram compra e os movimentos aconteceram, ou seja, não ficou aquele mercado amarrado. Então, basicamente, o que você tem aqui? Você tem aqui nesse conceito do cruzamento das médias e o primeiro evento, após o cruzamento das médias, o primeiro evento técnico, você tem um mercado direcional, você tem um mercado que tende a entregar um movimento realmente de reversão completo. Perfeito? Bem, eu poderia me alongar aqui explicando mais exemplos sobre isso, mas eu acredito que o que eu trouxe aqui para você já é o suficiente, tá? Então, começa a praticar esse processo de observar o cruzamento das médias móveis. Primeiro é interessante que você tenha uma tendência. Sempre foca nesse processo de uma tendência, de alta, de baixa. O mercado passando por um processo de lateralização, de triangulação, que indica possivelmente um processo de exaustão daquela tendência primária para um processo de distribuição. Por exemplo, você tem uma tendência de alta, distribuição, processo de reversão. Tendência de baixa, acumulação, evento de reversão. E aí você vai considerar esse evento de cruzamento de média somente isso. Você vai esperar o cruzamento das médias acontecer após um sinal forte de uma possível reversão da tendência e você vai aguardar um primeiro evento técnico para você operar. Você não vai ter trades todos os dias, mas se você operar somente esse padrão, você vai ver que a sua acertabilidade vai lá em cima, tá? E observa que eu não trouxe todos os outros conceitos que você pode incluir aqui, como níveis de preço, Fibonacci, linhas de tendência e várias outras questões também que você pode adicionar aqui, mas só isso já é o suficiente. Beleza? Então é isso, deixa seu like aí, tá bom? No vídeo, se você está curtindo esse canal e você ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? E nós estamos aqui basicamente quase todos os dias trazendo vídeos novos aqui, beleza? É isso aí.